Sejam muito bem-vindos ao Cast Transformar! Mais um episódio, estamos super animadas, porque inclusive, gente, no episódio de hoje, vamos abordar um tema extremamente relevante e infelizmente ainda cercado de tabus. Nós vamos falar sobre o que, amiga? Transtornos alimentares e seus impactos emocionais e sociais. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga comportamental Júlia Rodrigues! Desculpa, Júlia. Obrigada, Me meninas. sumiu na hora o seu sobrenome, você me perdoa? Com certeza. Júlia, seja muito bem-vinda ao Obrigada. Cast Transformar. Então, para a gente começar o episódio, se apresenta quem é a Júlia. E a Júlia é uma psicóloga, mulher, né? Primeiramente, amo, né, esse universo feminino e a gente, quando resolveu fazer a psicologia, a gente não imaginava, né, o quanto a gente pode ajudar outras mulheres. Então, né, sou formada desde 2014, temos um tempinho aí, mas nem sempre o público feminino foi o meu alvo, né? Trabalhei especificamente com homens em clínica masculina. Olha, E demorou um tempo, né? 3 anos depois, para eu perceber que, pasmem, né? Homens e mulheres são diferentes. e assim, os problemas, né, psicológicos de homens são extremamente diversos, mas a gente não vê os transtornos alimentares nesse perfil, né? Então, as mulheres, elas têm muito mais, né, a se tratar, né, digamos assim, do que os homens. E eu acredito que a identificação, né, foi trazendo esse público, e hoje eu trabalho, né, especificamente com mulheres. Com mulheres. Né? Então a gente trabalha na clínica e então, assim, eu acredito que não fui eu quem escolhi esse público que acabou, né, vindo até mim, e hoje é o que a gente ama fazer, o público que a gente, né, se identifica. E aí a gente tá trabalhando aí na clínica, mas com mulheres mesmo. E uma Legal. curiosidade, você falou que no início você trabalhava com homens. Era isso? Você atendia Isso. somente homens? Eu atendia numa clínica onde essa clínica ela era exclusivamente masculina, né? Todas as desordens ali no quesito de vício, né? Dependência química. Então, os problemas eram outros, né? De um outro universo que não, né, o nosso. Não tanto ali de autoestima, de questão alimentar, né? Então, ali a gente foi vendo que toda essa diferença entre homens e mulheres. Então, era um outro público e um outro tipo de abordagem e tratamento. Mas aí, nesse início, você escolheu trabalhar dessa forma e com esse tipo de... Eu não sei como a gente pode chamar. Esse público, com esse né? público. Foi uma escolha sua. Sim. Era uma clínica onde eu trabalhava exclusivamente, né? Era no regime CLT. Então, ali eu fiquei por 3 anos e era uma base de 50, 60 pacientes. Nossa, Meu Deus. Né? Então, volume grande. eu não trabalhava com mulheres, eram só homens mesmo. Me causou, assim, um impacto por você ter a formação de psicóloga e o tema da entrevista ser transtornos alimentares. Não sei se talvez para o público também, né? Porque talvez estava procurando, quando a gente fala do tema, algo da nutrição, né? Um nutricionista trazendo esse tema. Como que a gente consegue linkar e trazer o tratamento, assim, para a psicologia, né? Quando a gente fala de transtornos alimentares. O que faz a ligação com a psicologia? Sim, sim. O pessoal até me questiona bastante, né? Quando vem com um transtorno alimentar, se a gente tem ali no tratamento em si alguma dica ou alguma forma de se tratar com todo esse universo da nutrição mesmo, né? Uma dieta, né? Eu tenho uma dificuldade com emagrecimento, por isso que eu sou assim. Mas as pessoas, normalmente, elas não conseguem atrelar o comer ao emocional. Né? Claro que, às vezes, a gente fala, né? Eu tô comendo porque eu estou ansiosa. Né? Temos, sim, né? Legalmente falando, tem essa ligação, até porque a nossa cultura é muito da TPM, né? Eu vou comer um docinho porque eu tô precisando.
mas não é tão superficial, né, quanto só na TPM. Né? Existem sim transtornos e existem sim desordens alimentares que elas vêm especificamente do emocional. Né? Eu falo assim que ninguém nasce com um transtorno alimentar, né? Não mesmo. Outros transtornos, eles podem sim ser genéticos, eles vêm às vezes de uma genética já, né, desfavorecida, de família e tudo mais. Mas o transtorno alimentar, especificamente, eu nunca vi isso acontecer. Então, a gente fala que ele vem de um histórico, né, comportamental, né? De você não saber lidar com suas emoções, obviamente, aliado a um histórico onde a gente realmente não sabe, não aprendeu ainda, né, como você tem uma alimentação que vai te beneficiar. Né? Então, a ligação que a gente tem, né, do comer com o transtorno alimentar, ela é bem mais comportamental, né? São de coisas que a gente aprendeu lá na nossa adolescência, lá na nossa família, né? E isso, quando a gente chega na fase adulta, a gente não observa, a gente não presta atenção no quanto tudo isso influencia e influenciou no nosso histórico de como a gente se alimenta, né? Como a gente recorre ao alimento como uma fuga de um emocional, né? Então, assim, a nutrição, eu falo que ela ajuda muito a gente, né? Então, assim, no tratamento, a gente se utiliza muito da nutrição, porém, não é o psicólogo, né, que vai passar ali dicas e formas de como você... A dieta daquela pessoa. Como você tratar isso. A gente puramente vai tratar o emocional primeiro. Né? Quando a gente fala sobre alimentação, vem desde o nosso nascimento. Porque eu acredito que a alimentação, ela tá muito ligada ao afeto. Porque a gente nasce, a gente já vai pro peito da nossa mãe. Então, eu queria que você falasse se tem essa ligação, assim. A gente muitas vezes desconta uma ansiedade ou até mesmo uma depressão na comida porque sente esse acolhimento. Tem relação isso? Sim. A gente fala do comer emocional, né? Todo comer, na verdade, ele é emocional, né? A gente fala de uma comida afetiva. O que é a comida afetiva? É aquele bolinho, né, de laranja que a avó fazia, é aquele estrogonofe da mãe, né? Para nós é muito específico, né? A gente sempre tem muito específico um alimento ou outro, mas eu brinco que todo comer, ele é emocional. Você chega cansada do trabalho, no final do dia, o que você quer? Um banho e uma comida quentinha, né? Você não quer qualquer comida, você quer se sentir acolhido na tua casa. Então, faz parte de todo esse contexto o comer. Comemoração, né? Tem também tantos outros comeres, né? Tantos outros significados para o comer. Então, uma comemoração, né? Festa, quando a gente está feliz, quando a gente está em família, sempre envolve um comer, né? Então, tudo remete ao afetivo, né? Tudo tem esse histórico de infância, tem a nossa memória afetiva. Tanto é que os gostos, né, nossas preferências alimentares, eu gosto de peixe porque quando eu era criança meu pai fazia isso, gosto do doce porque quando criança minha avó fazia aquilo. Então, os nossos gostos também, o nosso paladar, ele foi moldado por isso também, pelo nosso afetivo, né, e não foi nada que a gente experienciou, nada que a gente vive, e que a gente tem essa personalidade hoje, né? Nada veio do nada, né? Veio de uma infância, veio de um afeto. Então, tudo, se a gente olhar, tudo tá nesse histórico, né? E o nosso comer também. E alguma experiência vivida, né? Sim, algo nesse sentido. Experiências ruins também, né? Então... Também, claro. Ô, Júlia, você consegue explicar pra gente o que é um transtorno alimentar? O transtorno, ele envolve desordens, né? Um transtorno alimentar, ele é tudo aquilo que foge do padrão alimentar. Qual que é o padrão alimentar mundial? Né? É a gente comer para sobreviver. Independente da cultura, tem cultura que tem café, almoço e janta, tem cultura que não se toma café da manhã, né? Igual os europeus, que eles falam pequeno almoço.
Então, eles acordam um pouquinho mais tarde e se alimenta ali entre o café e o almoço. Mas o que é natural para toda a cultura? Comer para se nutrir e para sobreviver, e também essa questão de comemorações e tudo mais. Porém, nas desordens alimentares, né, nos transtornos, a gente não tem só o componente sobrevivência, a gente não tem o se alimentar como todo ser humano padrão, né? Existem, sim, critérios, né, que não são atendidos. E aí, nesse diagnóstico clínico, claro, a gente avalia isso. Então, às vezes, esse comer, como é que é essa desordem? Ela tá para mais ou ela tá para menos? É isso que eu ia te perguntar, se ela tá ligada à quantidade. Também, tá? Também. E normalmente, como esse comer de sobrevivência, a gente percebe que numa anorexia, numa bulimia, essa pessoa ela come abaixo da própria sobrevivência, né? Então, o mais comum que a gente conhece é a anorexia e bulimia, porque acaba ficando muito notável, né? Mas a própria obesidade em si, né? Claro, ela tá entrando como doença, mas a própria obesidade em si, às vezes são pessoas que sofrem de outras comorbidades, elas têm uma compulsão alimentar, então às vezes está para mais, né? Você come além da sua sobrevivência, e em outros transtornos, como anorexia e bulimia, se come abaixo. Em todas elas, a disfunção, né? A distorção de imagem está presente, né? Na maioria delas está presente. Eu tô até lembrando que eu tenho uma Você tia... quer falar que eu tenho anorexia? Não é o meu caso. Olha, essa é até uma brincadeira que eu ia fazer, né, de mau gosto. Eu ia falar até adoraria. A magrinha tá brincando. Mas tem até um ganchinho, né? Porque a gente sabe que entre os adolescentes, tratei já no convênio muito adolescente, as meninas chegavam falando isso, o quanto isso elas incentivam entre si. Nos grupos, né? A gente percebe que o público-alvo, na verdade, né, é o adolescente. A menina adolescente. Por quê? Elas se reforçam. Sim. Né? Então, e a aceitação, né? Gente, também entra tanta coisa, o padrão de beleza, Sim. o padrão da magreza, né? Sim. Tudo isso, não sei se vocês iam até me perguntar isso, mas o que causa, né? Sim. No começo a gente Sim. até falou que, eu falei, né, que não, ninguém nasce com um transtorno. O que causa, na verdade, às vezes é uma cobrança, né? A sociedade cobra muito da gente, a adolescência, as meninas buscando esse padrão. E a hora que vê, né, já pendeu para um transtorno. Então, estou lembrando, porque eu tenho na família uma pessoa que trata especificamente quando pessoas que vão passar por cirurgia de bariátrica. Então, passa também por acompanhamento psicólogo, porque ela até fala assim, porque a cabeça continua, faz o corpo, tudo emagrece, mas a cabeça ainda continua sendo do gordinho. Então, a mente ainda fica tentando mandar comandos para comer aquela quantidade. Eu falo que, assim, nem só sobre o comer, né? Até porque essa pessoa desenvolveu esse hábito, né, a vida inteira. Então, para ela mudar esse hábito, ainda que esteja num corpo magro, vai passar pela mudança de comportamento, né? E gente, você teve esse hábito a vida inteira. Como é que você muda da noite para o dia? Né? Então, precisa, sim, trabalhar isso. E tem a questão da distorção de imagem, né? Existem muitas pessoas que fazem uma bariátrica, a imagem muda muito rapidamente e ela não se vê magra. E se ela não se vê magra, ela continua com um padrão alimentar, né? Não é nem só porque ela tem fome ou porque ela tem necessidade de comer, é porque ela começa a se enxergar não tão magra quanto ela gostaria. Né? Então, tem muitos, né? Muitos aspectos aí, né, do porquê você tem que fazer esse acompanhamento antes de uma bariátrica, pós-bariátrica. Eu ia te perguntar exatamente isso, se você faz esse acompanhamento, mas também quanto tempo de acompanhamento, e se você, como profissional, eu te colocando na berlinda, né, mas é a favor, de repente, da bariátrica. Porque eu, que sou mais leiga ao assunto, eu entendo assim, se essa pessoa... ela começa a comer corretamente. Eu sei que é difícil, é um processo e tudo mais. Mas se ela começa a comer corretamente,
é natural com que ela emagreça. De repente, se ela já tá num nível de obesidade. Então, assim, você, enquanto profissional, o que você fala, assim, desses procedimentos? Olha, é muito complexo, mas vamos tentar sintetizar aqui, né? Primeiro, sim, já fiz muito acompanhamento, tá? Com pessoas que estavam ali na fila da bariátrica. É simples, do ponto de vista técnico, é simples. São 10 sessões, apenas 10 sessões, porque a gente entende que nesse meio período, essa pessoa está passando por endócrino, nutri, e essas pessoas, esses profissionais, né, esse acompanhamento multidisciplinar, tá se fortalecendo que essa pessoa mude os hábitos. Então, pode ser que nesse meio tempo, ela comece a se enxergar e comece a ver que a mudança de hábito já está sendo necessária. Já acompanhei casos de pessoas que desistiram da bariátrica. Ela não chegou numa estrutura de corpo, né? Era uma pessoa que tinha, sei lá, 150 quilos, ela não chegou a 50 quilos, não é isso. Mas ela começou a se gostar tanto, ela começou a se cuidar tanto, se priorizar e ver que era possível, que ela tinha a capacidade, e ela começou a se enxergar. De novo, a gente volta na distorção de imagem, né? Se antes ela não se enxergava, ela às vezes ali com 40 quilos a menos, né? 50 quilos a menos, ela já se enxergou, né? No caso que a gente fala de mulher, né? Já se enxergou bonita, com autoestima elevada, atraente, o casamento melhorou e tal. E a pessoa já desistiu, porque cirurgia causa muito medo, né? Na gente. Então, o acompanhamento, ele é tranquilo, ele serve para isso também. E em alguns casos, ele evita, né, uma cirurgia. Quanto ao que eu acredito, né? Sim. Se é realmente necessário, porque se nesse processo a pessoa tá com um hábito saudável, né? Já conseguiu mudar essa imagem que ela tem de si e tudo mais, por que ela faria, né? Uma bariátrica? Em alguns casos, eu aconselho. E eu acredito que seja necessário, sim. Por quê? Porque a obesidade, ela é uma doença, né? E não necessariamente ela parte do pressuposto de que se essa pessoa não está conseguindo emagrecer é porque ela não tem força de vontade, né? Mesmo com acompanhamento psicológico. Às vezes a gente tem essa pessoa com... São tantas variáveis, né? Às vezes você tem ali um problema hormonal, né, que não vai ser sanado da noite para o dia. Você tem uma pessoa que está numa obesidade, acredito que agora é até o grau 3, né, que o pessoal fala, grau 3 ou mais. Vocês já assistiram aquele programa Quilos Mortais? Sim. A gente olha para aquilo e fala assim, nossa, só o americano que ele é assim, e meu Deus, como deixou chegar naquele ponto, né? Primeiro, chega naquele ponto sim, tá? As pessoas chegam naquele ponto porque é exponencial a coisa. E aí também entra na questão de não enxergar que tá ficando naquele ponto, que tá chegando naquilo? Com certeza. Temos a distorção de imagem de novo, né? Quando a pessoa se percebe, normalmente acarreta com problemas, às vezes, de relacionamento, viu que perdeu um marido, perdeu a esposa e tal, e aí essa pessoa olha e fala, nossa, né, engordei demais, nossa, ou problemas de saúde também. Mas, a primeiro momento, ela não vai se percebendo, porque é gradativo, ninguém engorda 100 quilos da noite pro dia, né, é gradativo. Mas, como eu dizia, se eu acho, né, que é necessário uma bariátrica, na maioria dos casos, né, que o médico também avalia e olha e fala que realmente é necessário, eu acredito que sim, porque tem várias outras questões envolvidas que não só a estética, que não só os hábitos em si. Sim. E com relação à parte da bariátrica também, nós temos assim, normalmente quando chega na bariátrica são muitos quilos, né?
Aí é diferente de quando a gente fala, por exemplo, de uma lipo, alguma coisa que tá quase que estética. Daí tudo bem, né? A pessoa Mas, não assim, teria tanta necessidade. Mas o complicado também é que hoje em dia a gente tem uma leva de médicos que fazem o que o paciente quer. Né? Então, há que se ter muito cuidado. Já atendi no convênio, porque no convênio vinha bastante demanda de acompanhamento, assim, né, para bariátrica. E às vezes eu olhava e falava, gente, mas Às vezes tá fácil, né? Às vezes é uma pessoa que não tem um problema hormonal, não tem, né, uma genética familiar, é mais questão de mudança de hábito mesmo. E essa pessoa conseguiu um médico particular, né, que ela chega lá e fala o que ela quer, e esse médico, né, vai fazer exatamente o que o paciente quer por questão financeira e tudo mais. Né? Então, nesses casos, lógico, né, eu como profissional vou tentando ali, é algo que eu estou vendo, né, é de responsabilidade minha até tentar, de alguma forma, né, mostrar para esse paciente, que às vezes já vem muito fragilizado, né? Uma mulher vem muito fragilizada. Autoestima, né? Autoconfiança, capacidade, né? De mostrar para ela que ela consegue mudar esses hábitos e conforme as coisas vão acontecendo, aí a gente vai com um jeitinho. E como as pessoas próximas podem ajudar? Porque geralmente esse transtorno alimentar, ele começa ali meio silencioso. Né? A pessoa não tá percebendo. Quem tá de fora, como ela consegue ajudar? Qual é o sinal, assim, que fala? Tá, o sinal de alerta aqui. Você tocou num ponto muito importante. O transtorno alimentar, ele é muito sutil. E existem pessoas que não vão demonstrar, né? O corpo não vai demonstrar. A gente conhece muito anorexia e bulimia. Por quê? Porque essa pessoa chega num estado, né, muito além do que a gente está acostumado com o padrão, né, de magreza e tudo mais. Mas existem vários transtornos que a coisa não é tão visível assim, né? A gente tem casos também como vigorexia, né, transtorno o TARI, que é o restritivo evitativo. O que acontece? A pessoa, ela não se alimenta de maneira convencional, ela tem uma seleção por alimentos, e se não tiver aquela meia dúzia de alimentos, ela não consegue comer. Isso vai acarretando problemas nutricionais, né? Então, às vezes, é uma pessoa que vive doente, vive desnutrida, e não necessariamente ela vai aparentar, né, ter um transtorno. Pessoas que evitam social, né? Não vou numa festa de aniversário, por exemplo, no caso da vigorexia, porque lá não vai ter comida saudável, né? Então, são transtornos que são silenciosos, né? Atinge a vida dessa pessoa não só no âmbito físico, né, de saúde, mas também no social. Então, às vezes, a gente tem uma pessoa que a gente olha e fala assim, ele é metódico, ela é metódica, ela tem um paladar diferente, né? Seletiva. É enjoada. Enjoada. A gente olha e fala assim, ela é assim mesmo, ela não come em qualquer lugar, ela é enjoada. Mas não e aí isso vai assim. desencadear até outros tipos de doenças até, né? Mental, por exemplo, uma depressão. Tem relação? Total, porque se nós somos seres sociáveis, né? E a gente tá restringindo isso, você tem uma pessoa que ela não sai mais com o marido para jantar, ela não vai numa festa de aniversário, onde ela vai, ela não come, né? As pessoas, os parentes começam, né, a fazer comentários. Então, vai muito além da estética, vai muito além desse físico. E essa pessoa começa a sofrer calada, né? Ela tá sendo ali, né, taxada pelas pessoas por aquilo que ela não é. Ela sabe que ela não é simplesmente uma pessoa enjoada, metódica, né? Quando vem para a clínica, a gente vê que são pessoas que elas não se sentem compreendidas, né? Porque elas falam, eu tenho essa dificuldade, mas ninguém entende. Né? Então, a sua pergunta era, como a gente pode ajudar, né? Sim.
Em alguns casos, em alguns transtornos, a gente vai verificar que realmente tem um componente físico, né? Essa pessoa emagreceu demais, engordou demais em curto período de tempo. Essa pessoa mudou o padrão alimentar dela. Antes ela comia, ela saía para jantar, agora ela já não faz mais isso, né? E aí quando você questiona essa pessoa, ela não tem uma resposta plausível, né? Mas por que você não foi jantar com a gente? Né? Então a gente precisa investigar, né? Primeiro passo, investigar, entender. A gente precisa investigar primeiro. A gente precisa entender o que está acontecendo com essa pessoa, né? E aí depois, claro, né? Sempre conversar, tentar fazer com que essa pessoa se abra. E se você realmente percebe que algo está acontecendo ali, encaminhar para um acompanhamento psicológico, né? E como que você consegue identificar o que é um transtorno e o que é um excesso? Porque o excesso não necessariamente é um transtorno, né? Ou sempre vai ser? Olha, por exemplo, um excesso... Aí eu tô falando, indo pra obesidade, né? De ingerir. Porque não vai ter o excesso tirando, né? Mas assim... Ou até o excesso tirando também. Por exemplo, que ela tá... às vezes por um curto período... uma semana atípica de alguma coisa, então ela está excedendo naquele momento, mas não é um transtorno. Na verdade, você já meio que respondeu, né? O curto período, né? Você já meio que respondeu, porque assim, um diagnóstico de um transtorno alimentar, ele atende a alguns critérios, né? Não é assim, a pessoa chegou na clínica me relatando, olha, eu como demais, eu tô me excedendo no doce, ou então, aconteceu alguma coisa, né, no meu emocional, eu perdi um relacionamento, eu não tô conseguindo comer. Sim, verdade. Né? Então, assim, como o nosso comer, ele é emocional também, tudo, normalmente, quando acontece alguma coisa no âmbito emocional, nosso comportamento alimentar muda, né? Então, se for um curto período, né, a primeira coisa que eu tento identificar é o que essa pessoa, em que momento da vida ela tá, o que ela tá passando, né? Passou por um término, né? É natural que as coisas mudem ali. Seu padrão de sono, seu padrão de alimentação, né? Então, como as coisas mudam, eu não posso atrelar isso a um transtorno alimentar, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? Todos os transtornos, no nosso manual de doenças, tem ali 7, 8 critérios, né? No caso de transtorno alimentar, se não me engano, são 7 critérios que essa pessoa tem que atender pelo menos metade, né? Então, eu vejo ali uns 4, ela tem que atender aquilo, e aquilo vai me nortear, claro, de acordo com a história de vida dela, vai me nortear se ela tem um transtorno ou não, né? Por exemplo, a compulsão alimentar, ela tem que acontecer necessariamente num período de, no mínimo, 3 meses. No mínimo 3 meses, um episódio de compulsão alimentar, ele obrigatoriamente tem que acontecer no mínimo uma vez por semana, né? Então, se você fala pra mim, eu tenho compulsão alimentar, primeira coisa que eu vou te perguntar, há quanto tempo? Né? Quantas vezes na semana isso acontece? Não, mas isso aconteceu uma vez o ano passado, né? Então, eu não vou Acontece atrelar... toda vez que eu vou em aniversário. Aí não é um transtorno, né? É culpa do brigadeiro que tá lá. Eu já tive paciente, até o ano passado eu estava tratando uma paciente que ela chegou para mim falando que tinha compulsão alimentar, que tinha transtorno alimentar. Então, transtorno, né? Que ela tinha um transtorno, né? Primeiro de tudo, a gente vai ver que se esse comer, né, se ele está excedendo, né? Quando e onde ele está excedendo, o que está acontecendo, todo o contexto. E aí a gente traçou um padrão. Acontecia quando ela ficava em casa sozinha, né? Esse marido, o marido dela saía para trabalhar, era guarda noturna, não me recordo. E acontecia à noite, só nos dias em que ele não estava, né? Então, ela assim... supria a falta dele. Isso, então tinha, né, toda a questão emocional, medo de ficar sozinha, insegurança. Então, a gente... primeiro, a gente define esse padrão alimentar, quando e onde ele acontece, né? A frequência dele, não necessariamente vai ser um transtorno. É que a gente não sabe,
né, nomear isso, a gente fala, meu Deus, eu tenho um transtorno alimentar. Claro, come-se muito, no caso dessa moça, ela comia muito, além do que estava estipulado para ela comer. Era sim uma compulsão alimentar, mas era uma compulsão muito específica. Quando essa compulsão ela é um transtorno, né, a pessoa não tem controle mesmo, não tem controle de si, não tem controle de quando vai acontecer essa compulsão, ela simplesmente vem e ela começa a virar padrão. É uma vez na semana, é 2 vezes, é em casa. Aí não é só um gatilho, né? Isso me sugere, opa, tem um transtorno ali, né? Mas é bem, para mim, é bem visível a diferença, e, né? Espero que as pessoas entendam cada vez mais, né? Até pra gente desmistificar isso de que, meu Deus, né? Eu comi demais, né? Fui num rodízio de pizza, comi 20 pedaços, meu Deus, eu tenho compulsão alimentar. Não, você é só uma pessoa que gosta muito de pizza. Entende? Eu estou de TPM, eu comi uma caixa de bombom sozinha. Júlia, eu tenho compulsão alimentar. Não, você é só uma pessoa que estava precisando de um doce e não conseguiu se controlar. Opa, vamos entender o que aconteceu. E quando a pessoa fala, eu sou viciada em chocolate, todo dia eu tenho que comer um chocolatinho. Perfeito. Tudo bem. Maravilha, tudo bem, né? Eu falo, assim, que é melhor a gente ter o controle disso. Isso que você falou é extremamente saudável. Eu gosto de algo, todo dia eu preciso desse algo, mas eu tenho controle. Todo dia eu como um chocolatinho. Todo dia após o almoço eu como um docinho. Mas e se for, assim, a barra inteira? Aí já muda. Normalmente, claro que a gente tem uma noção de nutrição, né? Até a gente precisa ter uma noção de nutrição. E entender que né, a gente gostar de um docinho, a gente tem uma necessidade por um docinho, qual que é a quantidade que é permitida pra gente, né? Então, assim, aí já vai pra nutrição, né? A quantidade. Gosto muito, né, de trabalhar com um profissional nutricionista, com uma Nutri, e Nutris que consigam trazer isso pro paciente, né? Olha, você pode comer o que você gosta, desde que se tenha o controle, e a quantidade recomendada pra você é essa. Não gosto, né? Quero virar do avesso quando a pessoa vai no nutricionista que é restritivo, que fala assim, olha, você tem que cortar o açúcar, né? Eu falo assim, nosso padrão alimentar, né? Se até hoje você é um adulto, você acostumou a comer um tipo de alimento, por que daqui pro final da sua vida, se não for também uma orientação médica, por que você vai cortar esse alimento, restringir esse alimento, privar o teu cérebro, né, desse hábito, se não tiver necessidade médica para isso? Uma coisa... Pode ter um impacto também a restrição. Um impacto psicológico enorme, enorme. Mas e se for gradual? Sempre falo. For aos poucos. Se você conseguir, amém. De forma natural. Né? Porque, na verdade, a gente faz isso para aquilo que é nocivo, né? Eu sou uma pessoa que gosto de muita fritura, como muita fritura. Eu falo, vai tirando aos poucos, vai colocando esse alimento na airfry, vai fazendo, né? O nutricionista comportamental ajuda a gente bastante nisso. Eu entendo que, sim, essa pessoa ela consegue mudar o hábito, ela consegue entender, ela consegue moldar esse paladar, né? Agora, tudo que é restritivo, tudo que a gente corta bruscamente, né, para o nosso psicológico, é sofrido. O nosso cérebro, ele não entende o não. Ele não entende o não. Então, o nutricionista, ele é um profissional que ele tem que ser muito responsável e ele tem que ser muito... Atualmente, a gente está com essa leva de profissionais que é muito consciente. Né? Eu falo assim também que o nutricionista mais restritivo, eu acho que ele tem o seu público, né? Atleta, que ainda assim também são pessoas que sofrem muito, mas elas estão sofrendo já é um outro nível. Eles estão sofrendo por opção. Né? Então, às vezes a gente segue esse pessoal que é atleta, essas meninas que, né, são fisiculturistas e tal. Sim. Eles têm um objetivo muito bem claro e eles conseguem viver essa restrição
por um psicológico é outra cabeça. Mas eu tô te perguntando, assim, se for aos poucos, porque eu cortei o açúcar, assim, 100%, e obviamente que é o que a gente tá conversando, é sofrido, não é fácil. Mas, com o tempo, e eu até acredito que aos poucos fica mais natural e não é tão sofrido assim, e com o tempo eu percebo que o meu organismo não sente falta mais. No dia que a Mai veio aqui, a gente até falou sobre isso, né? Ela falou, então manda descer um bolo de chocolate aqui. E assim, eu não sinto essa necessidade mesmo estando fazendo o bolo. Tá tudo bem pra mim, porque eu não tenho mais essa necessidade. E aí entra a história, né? Mas é porque você não é de doce. Eu era muito, tipo, 80% doce e 20% salgado, sabe? Mas hoje é natural pra mim, assim, não tenho tanta necessidade mais do doce, sabe? Aquela coisa assim, todos os dias eu tenho que comer. Não, tá tudo bem. Mas talvez também dá esse dia que a gente sempre fala, né? Que as pessoas não é receitinha de bolo, são diferentes. Então, às vezes funcionam muito, mas às vezes uma outra pessoa que tenta ir fazendo, mesmo no gradual, vai ter um impacto de sofrimento. É questão de hábito, é questão de sabe, das porque muda, eu acho que um pouco também a fisiologia da pessoa ali. Com certeza. Se ingerindo ou não algum tipo de alimento, também vai fazendo diferença, porque eu acho que não é só o doce, eu acho que aí a gente vai levar para uma alimentação num todo, né? Com certeza, com certeza. Só que a maioria das pessoas não funcionam com restrição, né? A restrição total, né? Ela é muito sofrida, ela tem um custo psicológico muito grande. E às vezes tem pessoas que elas não vão conseguir suportar esse processo, né? Isso não significa que sejam pessoas fracas, ou isso não significa que sejam fracas, que sejam pessoas que não têm força de vontade. É até complicado, né? A internet vender muito isso, né? Algumas influencers, né, venderem isso, de que se você não conseguir seguir o protocolo que você seguiu, né? Seguir o que a blogueira lá tá fazendo, então o erro tá em você. O erro tá na sua mentalidade, na sua falta de força de vontade. E não, as pessoas são diferentes, né? Sim. Tem todo um contexto psicológico, físico, social, né? Então, parte do meu trabalho é entender como essa pessoa funciona e mostrar pra ela que tá tudo bem, né? Eu sou o tipo de pessoa que funciona com um docinho todo dia, né? Consegui chegar na vida saudável que eu queria comendo o meu docinho todo dia. E se eu corto, já fiz desafio maluco, já fiz desafio de 21 dias. Porque você precisa... Gente, é outra coisa também que eu abomino. 21 dias pra você criar um hábito. Não. Você criou um hábito a vida 40 inteira. 40 anos, né? do jeito. Você tem 30 anos comendo doce. Você acha que em 21 dias, no 22º dia, você vai Com um acordar... passe de mágica. Não tem mais vontade, acabou. Não. Você vai acordar falando, né? Excluir o doce da minha vida. Não é assim. Não existe receita de bolo. Então, em muitos casos, na maioria deles, a restrição não funciona. Ela pode até desencadear, né, outras compulsões. Tem gente que deixa de comer o doce e vai para o álcool, né? Ou tantas outras coisas ali que ela consegue suprir aquilo, né? Uma necessidade emocional. Às vezes você tira algo da sua alimentação, mas você não tem um acompanhamento psicológico, né? E aí como você vai suprir esse emocional? Já que o comer é emocional. E aí, nos casos porque foi o meu caso, que é saúde mesmo. Ou você tira uma diabetes, né? Ou algo nesse sentido. Como lidar com essas pessoas? Então, mas você percebe que mesmo nesse caso, você teve um componente maior? Você tem um objetivo maior? O detalhe tá no objetivo. Exatamente. Se você fizer um desafio, porque a blogueira tá fazendo, ou porque todo mundo tá falando que é legal não comer açúcar, que o açúcar é veneno, né? É como se fosse a cocaína no teu cérebro e tantas outras, né, asneiras que o pessoal fala, não é a mesma coisa que você ter um objetivo que impacte a sua vida
De verdade. Sabe? Num nível... Então, eu sempre falo... Quando a gente fala que o emagrecer, ele é muito mais da mentalidade, a mudança de hábito, a mudança de vida, você tem que criar uma mentalidade, porque o teu motivo, a motivação, né? O teu motivo, ele tem que ser algo muito forte. Senão você não faz. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que tem que praticar exercício, que tem que comer, né, o mais saudável possível, tem que se cuidar, tem que isso, tem que aquilo. E por que a gente não faz? Né? Por que é tão difícil fazer? Porque a motivação tá ali na segunda-feira, na terça-feira já, né? Ah, não, se eu for amanhã, não vai ter tanto problema. Aí faz na hora que a necessidade bate na porta. Tá? Agora, quando é saúde, né? Quando é saúde, não tem sábado, não tem domingo... não tem o dia do lixo. Tem tantas outras coisas. E tem filho, tem... Né, você quer estar viva, você quer estar bem, né? Pra você seguir com a tua vida e estar com as pessoas que você ama. E o contexto é muito maior. Uhum. Né? Sim. Nossa, imagina Ficou bem como claro. que é trabalhar né, com as pessoas assim, quando tá realmente passando ali, tá no olho do furacão e ter que... entre aspas, assim, mudar essa mentalidade e falar, é a saúde. Então, é muito mais, assim, apesar de a gente ter essa motivação, da pessoa ter essa motivação, é difícil, é sofrido, porque ela chega muito fragilizada, né, no consultório. Porque ela já tá sofrendo com o que ela acabou de descobrir, de repente, né? Assim, ela chega num estado deprimido, sabe? Às vezes pessoas muito jovens, uma menina jovem, eu acredito que você tenha descoberto também, jovem, que você precisava, né? Não sei. O meu caso foi a endometriose. E aí eu tava tomando remédio que me ajudava, mas a alimentação o remédio... na endometriose é crucial. Então, assim... atendi pessoas jovens e adolescente, então, quando o adolescente chega, nossa, eu tô com diabetes, né? Por que eu não sou uma pessoa comum? Por que, né, os meus amigos vão... Você não pode tomar uma cerveja, né? Sim. Então, pros meninos, eu atendi uma vez um menino, um rapaz, né? Ele não aceitava o diagnóstico de diabetes. Né? Por quê? Muda o teu social, porque você acha, ao mesmo tempo que você tem que cuidar da tua saúde, porque você é jovem, você tem muito a viver ainda, você tem todo o teu social que você tem a impressão que você tá perdendo. Né? Então, trabalhar o emocional dessas pessoas é difícil. É interessante começar a pensar e a incluir, por exemplo, já então na adolescência, enquanto criança, um trabalho emocional com a alimentação e não só tratar porque é saudável, porque tem que comer. Como que a gente conseguiria fazer isso de forma saudável emocionalmente, falando, então, não só saudável na nutrição, para criar nessa criança, nesse adolescente, aquela consciência do que ele tá comendo e que ele não tá comendo por emoção. Então, mas aí eu acho que vem uma outra questão. Olha só. Ei, Ju. Vamos analisar. A Júlia chegou falando, o que a gente vai conversar aqui? Mas o que eu acho interessante também, ali tocou num ponto bem, bem legal, que eu falo muito com as meninas, minhas filhas têm 5 anos. Porque assim, ó, esse adolescente, ele chegou lá na adolescência, descobriu esse diagnóstico de diabetes e ele não tá se sentindo mais pertencente ao grupo, né, de amigos, porque, eu não posso comer, sei lá, coxinha, não posso ir comer um sundae, não posso ir na sorveteria. Só que, se a gente entende, e dentro da sua casa ali com seus filhos, desde a infância, desde quando nasceu, o que é saudável de verdade, quando ele chegar lá, ele não tem que se achar, assim, ele não tem que achar que é ruim aquilo. Porque, assim, ele tá sendo saudável independente do diagnóstico dele. Sem tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. E era o que eu... É que óbvio que, só te cortando, a Lilian tá falando num caso de hoje, né? Ele tá adolescente agora, ele não foi criado dessa forma. Mas eu falo assim, da gente como mães, e até futuras mães principalmente, e profissionais, começar a mudar o discurso. Porque senão nunca a gente vai chegar lá na frente, o adolescente vai entender que ele tá sendo saudável sim, tá tudo bem, que bom que ele consegue ser saudável e infelizmente os amigos não. Sim, é muito sofrido, e eu acredito que para vocês também, né, nós somos de uma geração que na nossa época não tinha essa geração saúde. Não. A gente não tinha informação, né, então para nós
eu descobri o mundo fitness com 30 anos. Né? E aí a gente olha e fala, meu Deus, por que eu não fiz isso antes, né? Por quê? Porque eu não tive orientação, a gente não tem orientação nas escolas, a criança e o adolescente não sabe ver uma tabela nutricional, né? Então, hoje, todo o conhecimento que nós temos, né? A gente fica maravilhada com isso e a gente entende o quanto a gente sofreu essa transição, porque justamente a gente não foi educada lá atrás, né, com todo esse conhecimento. Seria maravilhoso, e eu conheço escolas, tá? Escolas particulares, não sei como tá na rede pública, eu conheço escolas que estão dando aula, assim, de conhecimento nutricional, né? Na parte emocional, também, várias escolas têm psicólogas, ensina, né, as crianças a lidarem com o emocional. Não sei também como tá na rede pública, mas se a gente tivesse desde a formação da criança e do adolescente, muito mais informação, com certeza, da fase da adolescência para o adulto, ou quando acontecesse, né, de precisar mesmo mudar hábito, alguma coisa, não estivesse tão difícil, né, quanto essa mudança. Sim, entendi. E aí, quando a gente fala da pressão estética, eu não sei como é no consultório, mas como você lida, assim, para falar para aquela mulher para não sofrer tanto, né? Porque também cada um tem um biotipo, porque às vezes ela quer ter o corpo da fulana de tal, mas ela nunca vai ter por mais magra ou mais cheinha que ela seja, porque o biotipo dela é diferente. Como você lida com isso? Primeira coisa que eu falo, rede social, né? Você quer seguir a blogueira e tal? Primeiro de tudo, faz um limpa no teu Instagram, na tua rede social, né? Eu sou baixinha, tenho 1,60, tenho um tipo de corpo, né? Ampulheta, e eu vou seguir uma menina com o biotipo da Gisele Bündchen. Não casa. Sim. Né? Então, assim, e normalmente eu teria que ter um psicológico ali eu teria que ser muito consciente para entender que jamais eu vou chegar naquele tipo de corpo, sabe? Tem todo um trabalho, mas primeiramente eu falo, siga pessoas com corpos possíveis para você, né? Quando eu vejo que é uma pessoa que está se comparando muito, que está influenciando, que a rede social está influenciando, e a gente começa por aí. Eu acho que esse é um primeiro, não se comparar, mas já que, né, existe a comparação, que seja uma comparação mais possível, né, mais real. E tem todo um trabalho depois de a gente entender que somos únicas, né? Eu quero sim melhorar, mas eu preciso ver aquela história da melhor versão, é a minha melhor versão. Né? A minha melhor versão nunca vai chegar a ser a outra pessoa. Entenda isso, né? O que você quer melhorar em você? Né? Então, essa pressão por ser, né, parecida com a outra, né, com a blogueira, com a atriz, a gente precisa também começar a entender e virar essa chavinha na nossa cabeça, porque isso também é uma distorção de imagem. Sim. Sim. E a aceitação também, né? A gente trabalhar essa aceitação. Porque é o que você falou, cada um é um ser individual, é único. E é difícil, é tão difícil a aceitação, né? Nós, mulheres, a gente... às vezes a gente tem características que as outras pessoas não veem como negativa, mas a gente tá vendo. Né? E a gente quer a todo custo mudar aquilo, e às vezes a gente nem precisa mudar aquilo, a gente só precisa fazer um trabalho psicológico bem feito, onde a gente olhe e faça as pazes com aquilo, né? Então, assim, é muito bacana a gente falar sobre isso, porque né, eu vivo isso, já vivi muito isso, né? Eu tenho quadril largo, eu não gosto, eu quero emagrecer, e já emagreci, assim, horrores, e você vê que ainda que você se esforce, faça tudo aquilo que as pessoas dizem que funciona, às vezes você não vai mudar o teu padrão de corpo. E aí você chega, às vezes, num número na balança que aquilo não te deixa feliz da mesma forma. Então é um trabalho muito mais psicológico do que físico, né?
É bem legal, bem interessante, porque voltamos na ligação de que a mente, né, comanda. A nossa mente comanda tudo. Tudo. Eu brinco que a nossa mente, ela é uma criança, né? Nem sempre a nossa mente ela não vai trabalhar com a verdade, ela trabalha com inverdades. Nós não somos o que a gente vê no espelho. A gente não é o que a gente pensa e a gente não é o que a gente vê. Porque a nossa mente, ela foi formatada para proteger a gente e para viver o hoje, para viver o agora, para viver o prazer do momento, para te proteger de tudo isso. E aí, às vezes, a gente olha e a gente fala assim, meu Deus, né? Eu não sou... não tô no meu corpo ideal, eu não posso comer isso. Só que esses são os pensamentos que a nossa mente, né, tá jogando para autossabotar, porque ela quer que a gente se sinta bem, né? Ela não trabalha com a realidade, ela não trabalha com a imagem real. E às vezes você tá num corpo que é um corpo normal, né? Um corpo aceitável. Você não é atleta, você não é a modelo, você tá se alimentando, né, de maneira convencional. Então, às vezes, é uma distorção de imagem e não uma real necessidade. Sim. Uma curiosidade, não sei se tem a ver com o que você faz com o seu tratamento ali com a paciente, mas você chega a pedir exames, por exemplo, ou não? Não tem essa necessidade? Então, eu não preciso, né, para o meu tratamento, eu não preciso pedir exames laboratoriais e tudo mais. Mas, normalmente, quando eu vejo que tem algum componente, né, que tem coisas acontecendo ali, essa pessoa ela pode estar sofrendo algum prejuízo nutricional, né? Eu não peço para que eu veja e analise e tudo mais, mas eu encaminho sim essa pessoa para um acompanhamento multidisciplinar, né? Falo para ela, olha, por tudo que você está me trazendo, né? Esse padrão alimentar seu, vamos investigar se está acontecendo alguma coisa, essa indisposição, tem gente que tem insônia, indisposição, né? Será que você não está ali com uma baixa nutricional? Você não quer passar por um endócrino, né? Então, às vezes eu dependo, sim, de outros profissionais. Aí depois essa pessoa retorna e fala, nossa, olha, realmente, fui no endócrino, olha, eu tava com déficit disso, daquilo, meu hormonal tava assim, passei na Nutri, tava assim, assim, assado. E aí ela volta com mais condições pra gente seguir um tratamento, né? Então, eu não analiso, né? Não peço exames específicos e não analiso nada dessa natureza, mas dependo de profissionais que me ajudem, né, na investigação, na investigação, e para que essa pessoa tenha condições, né, de seguir um tratamento. Ai, Júlia, se deixar a gente fica aqui perguntando. Mas quero que você aproveite agora, fala para quem tá assistindo, suas redes sociais, como faz para encontrar a Júlia. Olha, a minha rede social, vou deixar depois anotado, mas tá Psi Júlia Rodrigues. Atualmente eu atendo na clínica. Nas minhas redes também, eu tô sempre postando ali dicas, né, de autoestima, todo esse universo que a gente gosta, do fitness, atrelado à mentalidade também. E se você, né, sente que tem alguma desordem alimentar, que isso tá te atrapalhando na tua vida, no teu social, pode ser, né, que você realmente tenha uma desordem de algum transtorno, ou pode ser que você esteja passando por alguma fase da sua vida que você veja que mudou o teu padrão alimentar. Cabe a gente investigar, né, investigar esse emocional, porque a gente precisa, né, viver bem, fazer as pazes com a comida, fazer as pazes com a alimentação, a gente sabe o quanto é importante, né, e a gente tá no consultório para isso também, né, a gente precisa aprender a comer, aprender a se cuidar, viver mais saudável. Então, se você sente que você precisa disso, busca ajuda, né? É muito mais simples do que o que a gente imagina. E na dúvida, né, Júlia? Na dúvida entre eu estou só num excesso, eu estou só num momento, ou eu estou com um transtorno, né? Na dúvida, procura um especialista, sim. Procura a Júlia. Não deixa. Exclusivamente, procura a Júlia. Não deixa, né? Eu falo assim, a gente, às vezes o brasileiro tem uma mania, né, de procurar
auxílio depois que as coisas já chegaram num estado alarmante. É verdade. Né? Então não espere, né? A gente não precisa sofrer, além do que, né, a gente já sofre, o universo feminino, a pressão é tão grande, né, pra gente estar sempre bonita, sempre, né, equilibrando todos os pratinhos. Então, se você percebe que, né, já não tá muito fácil, já tá com dificuldade de manter uma rotina saudável, de, né, tá ali, né, mantendo excessos e tal, vem pro consultório, né, vamos falar um pouquinho sobre o teu emocional, que às vezes a virada de chave tá ali. Você tá falando toda hora do consultório, você falou suas redes sociais. Lá eu te chamo para o consultório, te mando um direct por ali? Também. Ou procura um consultório? A gente tem o link... Não. Tá. Pelas suas redes sociais eu chamo você. Isso, no meu Instagram a gente tem o link, logo menos o site tá no ar também, que a gente tá... Esse ano a gente tá, né, batendo mais no digital, pra facilitar também, Sim. a gente sabe que é importante, o né? acesso, né? Isso. E em mais um episódio reforçando o quanto pessoas precisam de pessoas, ou pessoas Exatamente. transformam pessoas. A gente precisa de ajuda sempre. Terapia é pra vida, pra todo mundo, todo momento. Para todas as situações, né? Estamos Sim. falando de um universo da alimentação e que precisamos fazer esse olhar para o emocional, para a mente também, quando se fala da alimentação. E a gente sempre fala aqui sobre autocuidado. Isso é Sim. um autocuidado, né? Buscar ajuda, um profissional, gente, é super importante. Então, a Júlia está aí. Agradecemos a sua eu que participação agradeço. no episódio de hoje. Foi incrível. Eu adorei falar com você, Eu que Júlia. agradeço. A gente ama esse universo e agradeço demais o espaço. Espero que, né, tenha ajudado. A gente precisa de informação, né? Sim. Então, só tenho a agradecer, né? Obrigada, Obrigada, Júlia, por demais. trazer informação de qualidade, pertinente, né? E que a gente consiga mesmo, que você consiga sempre estar em mais canais, em mais lugares, falando de, às vezes, alguns temas que não são tratados, né? Porque foi até que me chamou a atenção. Eu falei, transtorno alimentar, psicóloga, a gente já imagina uma nutricionista, né? Muito interessante, obrigada. Obrigada, eu que agradeço, E meninas. falando de pessoas, ajudam pessoas, queremos reforçar aqui e agradecer os nossos parceiros, nossos investidores, que estão aqui em todos os episódios, que apoiam, né, o nosso projeto. Exatamente. Acreditam e continuam fazendo com que essa informação seja, né, continue sendo levada, esses episódios continuam acontecendo, continuem acontecendo, porque se a gente não tiver pessoas ajudando, pessoas contribuindo, de alguma forma as coisas não acontecem. Né? Então, muito obrigada a todos os patrocinadores. Pedimos para que os ouvintes, o pessoal que está chegando aqui no canal, siga os nossos canais e também acompanhe aos nossos patrocinadores. Dê uma olhada em um momento que você precisar adquirir algum produto ou serviço dos nossos patrocinadores. Faça uma pesquisa de preço, fala que você viu no podcast, dá uma choradinha no desconto. Falei, eu vim lá pelas meninas, elas falaram que você ia me dar um bom desconto. Isso. Inclusive, as empresas são aqui, por enquanto, de São José do Rio Preto, então a Isso. entrega até facilita para vocês, tá, gente? QR Code tá passando na tela, dá uma escaneada aí, vão lá, curtam, sigam também, né, os parceiros nas redes sociais, porque juntos vamos mais longe. Exatamente, é isso. Obrigada, Júlia. Então, sucesso para você, viu? Pra vocês também, gente. Traga bastante informação pra gente lá nesse ano, hein? Nas suas redes sociais, que você falou que vai estar mais ativa. Com certeza. Obrigada por ficarem aqui conosco e até um próximo episódio.